Gente, vocês precisariam participar aqui dos bastidores durante o comercial. O Luquinha falou, eu não dormi bem ontem, eu precisava ter tomado alguma coisa. Por que a gente está falando isso? Doutora Elitânia, que é pediatra, mas especialista em sono, está aqui com a gente hoje, cuidando do nosso sono, da qualidade, porque tem gente que tem pesadelo, tem gente, inclusive, que sofre de sonambulismo, e pode ser muito séria a questão do sonambulismo, viu, Luquinha? Pois é, vamos atender uma linha agora para saber aí quem vai conversar com a gente, tirar dúvida. Alô, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Oi, quem está falando com a gente? Tudo bem? É Ângela Lima. Oi, Ângela, obrigada aí pela ligação, nossa querida, que sempre conversa comigo aqui no Face. Ela é tá linda. Conversando também agora aqui ao vivo. Que bom, gostoso, viu? Pode tirar sua dúvida. Viu, eu gostaria de saber com a doutora, eu tenho bruxismo, durmo muito mal. Aí, por mais que eu faça algum tipo de relaxamento, alguma coisa, é muito difícil. Aí eu queria saber com ela o que eu posso estar fazendo, se tem alguma ajuda médica, alguma coisa assim, porque eu estou tendo até uns desgastes nos dentes de tanto bruxismo. Esse é o bruxismo mesmo. O doutor Sorriso já falou sobre isso. Ângela, o bruxismo, ele é uma alteração que não atrapalha a arquitetura do sono. Se você está acordando cansada, a gente tem que ver quantas horas você está dormindo, se está respirando bem durante a noite. Agora, o bruxismo tem que tomar muito cuidado, porque se ele é tão intenso, você tem que procurar um dentista para usar uma placa, para evitar o desgaste dos dentes. Então, o mais importante em relação ao bruxismo é a alteração dentária. Em relação ao sono, a gente tem que checar outros parâmetros que não o bruxismo somente, que devem estar fazendo você acordar cansada. Então, o tempo que você está dormindo, a qualidade do seu sono. Então, é difícil a gente falar, assim, geral, sem saber se a gente avaliar melhor. Mas, às vezes, precisa fazer um exame, uma polissonografia para ver. Antes de falar sobre o pesadelo, eu queria falar sobre o sonambulismo, né? Você já deu uma explicada no começo do programa sobre o que é. E a gente vai ver aí um vídeo bem chocante. Eu queria que você acompanhasse com a gente, o pessoal de casa também. Olha só, esse estudante chinês, ele estava dormindo e ele sai pela varanda de casa e ele pula da sacada. A gente não vai mostrar a imagem toda porque é muito forte, mas ele está dormindo. Ele é um sonâmbulo que acabou se matando. Ele pulou. A gente não vai mostrar toda a imagem, que é muito forte. Qual o perigo da pessoa não saber que é sonâmbula? Você disse que assim, é muito mais comum na infância, né? Exatamente. O que os pais devem fazer? Tem cura, não tem cura? Para não chegar a esse ponto como o chinês que acabou se matando. Então, o sonambulismo, ele é uma alteração, a gente chama de comportamental do sono, do grupo das parassonias. E o que ele acontece é que como se uma parte do cérebro acordasse e a outra estivesse dormindo. Então, algumas funções despertam e outras não. Então, o que está desperto? Aquela função da sua rotina, mas a sua consciência, o planejamento, isso você não está acordado. Então, você está com os olhos abertos, mas dormindo. E o que é mais grave é um sono muito profundo, onde é difícil acordar. A gente chama do sono de ondas lentas, que é uma das fases do sono não REM, que é o sono que a gente não sonha. Então, o sonambulismo ele é mais comum na criança por essa imaturidade cerebral. A partir do momento que você vai se desenvolvendo, a partir da adolescência vai ficando mais raro. E o que a gente tem que tomar mais cuidado no sonambulismo é em relação à segurança. Porque a pessoa, como aconteceu? Então, a pessoa que é sonâmbula e ainda continua com esses episódios na fase adulta, tem que fazer o quê? Cuidado, não dá para morar sozinho. Tem que trancar a porta, trancar mesmo, esconder a chave. Janela. Porque se ela souber onde a pessoa costuma guardar a chave, ele vai procurar ali a chave. Então, ter cuidado com objetos pontiagudos, com faca. Se a pessoa dorme, é uma criança e dorme na cama, num beliche, por exemplo, ele pode levantar e cair da cama. Então, as medidas de segurança são as mais importantes em relação ao sonambulismo. Entendi. Se os episódios forem muito frequentes, a gente entra com medicação para diminuir esses episódios. Pois é, e a gente vai atender antes uma pessoa na linha, mas a doutora estava explicando no camarim que aquela história de não pode acordar porque mata é tudo mito. Mas a gente vai saber como Então a gente acorda deve mesmo, lidar. viu, gente? A Andréia vai conversar com a gente aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Andréia. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pela participação. Eu agradeço. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu tenho uma filha de 7 anos. De vez em quando, ela acorda, né, de madrugada, levanta de madrugada, mas grita muito, chora muito, mas fala, e anda tudo pra casa toda. Daí, no caso, aqui, pode ser um sonambulismo, porque isso é frequente com ela. Ela acorda gritando e anda pela casa. Ela anda pra casa inteira, dormindo, depois ela acorda e não lembra de nada. E quantos aninhos ela tá?
7 anos. 7 anos, doutora. Então, parece mesmo ser um episódio de sonambulismo e de terror noturno junto com isso. O que é característico do sonambulismo e desses episódios é que eles acontecem mais na primeira metade da noite, então é uma das formas da gente fazer o diagnóstico, e a pessoa também tem amnésia desse episódio, não lembra do que aconteceu, exatamente como ela falou. Então, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, reconduzir a pessoa para a cama. Não tentar acordá-la, porque na hora que você tenta acordar, como é um sono profundo, ela vai acordar assustada. Não mata, mas não só que mata, assusta. mas a pessoa vai reagir. Então, o melhor é reconduzir a cama, que isso vai diminuir o período do episódio. E o principal deflagrador disso é a privação do sono, dormir pouco. Então, o que a gente tem que observar bem em relação à sua filha é se ela deve dormir, pelo menos, na idade dela, entre 9 a 10 horas por noite. Então, quanto melhor dormir, menos episódios ela terá. Entendi. Bom, e nesse caso também precisa de uma ajuda médica, porque... Precisa, para fazer o diagnóstico direitinho, né? E o acompanhamento. Entendi. Bom, é bem sério essa coisa do sono, né, Luquinha? Agora, o que vai tirar o sono de muita gente de quinta para sexta é a Black Friday, mas precisa tomar cuidado também. Pois é, gente, ó, Black Friday tá chegando, tá todo mundo esperando, né, querendo gastar o que pode e o que não pode. Mas cuidado, você tem que checar a loja onde você vai comprar, porque você pode sim cair em armadilha. Por isso foi criado o Reclamigão. Olha que legal, Sol. Tem uma plataforma assim que junta todas as informações de outros sites de ajuda, como Reclame Aqui, Reclamação, Reclamão, Ebit, consumidor.gov.br, Denuncio, MyWatch e também no Procon SP. Então acesse esse site para você também se proteger e não cair numa furada nesse Black Friday, né? Black Fraud. É Black Friday. Já a gente vai falar mais para você sobre outros assuntos também, como um casamento de um casal que vai ser pela internet. Cada uma em Solante. Já a gente Vai casar volta. na internet?